Você já se olhou no espelho depois de uma semana de treino intenso e se perguntou: por que estou me sentindo mais pesada, mais cansada e mais frustrada do que antes de começar? Talvez você esteja comendo melhor do que nunca, se exercitando todos os dias, seguindo rotinas que prometem resultados rápidos. Mas, em vez de se sentir mais leve, sente que suas calças estão mais apertadas. Sua energia está lá embaixo. Seu corpo não responde como deveria. E o pior, você começa a pensar que o problema é você. Deixa eu te contar algo que ninguém te explicou com clareza? Não é você, é o método. O que não te dizem é que, a partir dos 40, o seu corpo muda. Suas hormonas mudam. E continuar treinando como se nada tivesse mudado pode ser o erro mais caro para sua saúde. Sim, eu sei. Parece contraditório. Nos ensinaram que fazer mais exercício e comer menos é a fórmula mágica para emagrecer. Mas durante a menopausa, essa fórmula pode virar uma armadilha. E isso não é teoria, é uma realidade silenciosa que milhares de mulheres estão vivendo agora mesmo. Mulheres que treinam com força de vontade, mas sem estratégia, que colocam todo o seu esforço em rotinas que foram desenhadas para corpos de 25 anos, sem saber que essas mesmas rotinas estão aumentando o estresse, prejudicando as articulações e provocando uma reação que parece impossível: ganhar peso mesmo fazendo tudo certo. Hoje eu vou te mostrar por que isso acontece. Vou te revelar quais são os exercícios que mais estão te prejudicando nessa fase da sua vida. E o mais importante, vou te ensinar como se movimentar de forma inteligente para reativar seu metabolismo, recuperar sua energia e se reconectar com seu corpo sem destruí-lo no processo. Este vídeo não é motivação vazia. É a informação que você gostaria de ter escutado anos atrás. Então fica comigo até o final, porque isso pode ser o começo de uma transformação real, uma transformação que não começa pelo corpo, mas por entender o que ninguém te explicou. Vamos direto ao ponto? Existem certos exercícios que, embora pareçam inofensivos, e até sejam recomendados por muitos treinadores, ativam no seu corpo uma resposta que não te ajuda a emagrecer, faz exatamente o contrário. Exercício número 1: cardio extremo em jejum. Você vê isso nas redes sociais todos os dias? Acorde cedo, não coma nada, vá correr, ative seu metabolismo logo na primeira hora. Queime gordura como uma máquina. Parece disciplina, parece força de vontade, mas ninguém te mostra o outro lado da história. O que você não vê nesses vídeos é como esse tipo de treino afeta negativamente um corpo que está passando por uma transição hormonal. Durante a menopausa, os níveis de estrogênio e progesterona diminuem, e com eles, também cai a capacidade do seu corpo de regular o estresse. E o que acontece quando, sem nada no estômago, você sai para correr ou faz uma aula intensa de ate-ate às 6 da manhã? Seu corpo entra em estado de alerta. Ele acha que está enfrentando uma ameaça, não queimando gordura. E qual é a resposta? Aumenta o cortisol, o hormônio do estresse, a níveis perigosos. E se esse cortisol se mantém elevado dia após dia, acontece algo que muitas mulheres conhecem muito bem. A gordura começa a se acumular no abdômen. O sono fica mais leve ou desaparece. A ansiedade dispara sem explicação e a vontade de comer doce aparece justo quando você está tentando se controlar. Já aconteceu de você fazer tudo certo e mesmo assim acabar na cozinha procurando algo doce que sabe que não deveria comer? Não é falta de força de vontade. Não é que você esteja falhando. É bioquímica. É o seu corpo tentando equilibrar um sistema que foi alterado desde cedo por um tipo de treino que foi feito para outra fase da vida. E não é só isso. Quando você treina em jejum, em vez de usar gordura como fonte de energia, seu corpo pode começar a usar seus próprios músculos. Sim, aqueles músculos que já estão diminuindo naturalmente com a idade e que são fundamentais para manter seu metabolismo ativo, sua força e seu equilíbrio. Perder massa muscular durante a menopausa não é apenas um problema estético, é um problema metabólico, funcional e até emocional. Então, por mais que pareça que você está fazendo algo fitness,
Na verdade, pode estar desgastando justamente o que mais precisa preservar. Por isso, fazer cardio extremo em jejum não é estratégia, é punição desnecessária para um corpo que precisa exatamente do oposto: segurança, nutrição e uma forma mais inteligente de se ativar. Exercício número 2: treinos de alto impacto sem recuperação. Burpees, pulos, sprints, escadas rápidas, polichinelos em sequência. Exercícios que prometem queimar calorias rápido, fazer suar intensamente, dar aquela sensação de que fez algo. E talvez, anos atrás, isso funcionasse. Quando você tinha 25 anos, articulações lubrificadas, colágeno em abundância, recuperação rápida. Mas agora o seu corpo fala outro idioma. E se você não aprende a escutá-lo, ele começa a gritar, com inflamação, com dor, com esgotamento. Porque o que pouca gente entende, e menos ainda sabe explicar, é que o corpo feminino muda estruturalmente com o tempo. Suas articulações já não absorvem impacto da mesma forma. Seus ligamentos não têm a mesma elasticidade. Seus discos vertebrais não estão tão hidratados quanto antes. E o colágeno, aquele tecido que mantinha tudo flexível e protegido, está em queda. Sabe o que isso significa na prática? Que o que antes era só um pequeno salto, agora pode virar uma microlesão no joelho. Que uma sessão de burpees pode te deixar com as costas travadas por dias. Que fazer exercícios sem pausa, sem tempo de recuperação, não ativa seu metabolismo, colapsa ele. Porque o seu sistema nervoso precisa de tempo para voltar ao ponto de equilíbrio. E quando você emenda sessões intensas uma atrás da outra, sem descanso real, você o sobrecarrega. Você se sente exausta, irritada e, o mais frustrante, começa a ganhar peso mesmo treinando mais do que nunca. Por quê? Porque seu corpo não distingue entre um sprint por saúde e uma situação de ameaça. Ele só sente o impacto, a pressão, o estresse acumulado. E, diante do estresse crônico, faz o que aprendeu ao longo de milhões de anos de evolução: retém, protege, guarda gordura, especialmente na região abdominal, como reserva de energia diante da ameaça. Então, esses circuitos extremos sem pausas, essa ideia de sem dor, sem ganho, podem estar te afastando dos seus objetivos, não te aproximando. Seu corpo não precisa ser levado ao limite. Ele precisa ser fortalecido com respeito, com pausas, com recuperação, com movimentos que ativem sem destruir. Porque treinar não é só uma questão de disciplina. É uma conversa com sua biologia. E se você força essa conversa aos gritos, ele para de responder. Ele se cala. Exercício número 3. Rotinas genéricas de academia. Você já percebeu que muitos programas de treino são feitos como se todos os corpos fossem iguais? Você entra numa academia e recebe a mesma ficha que deram para uma garota de 22 anos que acabou de sair da faculdade. 3 séries de 15 repetições. Agachamento com peso, abdominal tradicional, supino, bicicleta ergométrica. E você pensa: bom, se funciona para ela, deve funcionar para mim. Mas ninguém te pergunta como você dormiu essa noite. Ninguém pergunta se você está com insônia por causa das mudanças hormonais. Ninguém pergunta se você está carregando estresse, ansiedade, dores nas articulações, cansaço emocional. Só te dizem: faz. Se doer, é melhor ainda. E é assim que muitas mulheres acabam repetindo rotinas que não fazem o menor sentido para a sua realidade atual. Porque não se trata só do exercício físico. Se trata de tudo que você carrega. O estresse acumulado, a falta de sono profundo, as tarefas invisíveis, as decisões que você toma todos os dias para manter a casa, a família, o trabalho e ainda por cima, o julgamento sobre o seu próprio corpo. É como tentar encher um jarro furado. Por mais que você se esforce, o resultado escapa. E então, começa o ciclo que tantas mulheres conhecem de cor. Você se sente inflamada, se olha e se vê inchada. Pensa: tô falhando.
Então treina mais, aumenta a intensidade, se pune com a comida, dorme mal, mas mesmo assim acorda cedo para ir à academia. E a cada semana, a frustração cresce. A balança não mexe ou sobe. O corpo dói, você começa a evitar o espelho e o pior, se culpa. Acha que falta disciplina, acha que falta força de vontade, acha que o problema é você. Mas a verdade é outra. O problema não é o seu esforço. O problema é o foco. Seu corpo não precisa da rotina de alguém que ainda não passou pelas mudanças hormonais que você já está enfrentando. Seu corpo não precisa seguir os mesmos exercícios, com os mesmos tempos, com as mesmas regras que alguém cuja biologia ainda não mudou. O que você precisa é de um sistema que entenda isso, que respeite a sua fase atual, que traga resultados sem castigos, que trabalhe com o seu corpo, não contra ele. Porque não se trata de fazer mais. Se trata de fazer diferente. Com inteligência, com intenção, com estratégia. Quando você entende isso, tudo muda. A culpa desaparece, o corpo responde. E a motivação já não vem do medo de engordar, mas do desejo real de se sentir forte, estável e viva. Agora que você já sabe quais tipos de exercícios podem estar sabotando o seu progresso, é hora de falar sobre soluções. E não se trata de fazer yoga o dia todo, nem de evitar qualquer esforço físico. Também não se trata de se resignar achando que seu corpo não responde mais. Se trata de entender como se mover de forma estratégica, respeitando o que seu corpo precisa agora. Você não precisa se esgotar. Você precisa ativar o que é certo. E aqui entra o treinamento funcional com foco hormonal, um estilo de exercício que trabalha com você, não contra você. Que não se baseia no suor como medidor de sucesso, mas sim na qualidade do movimento. Você sabia que é possível ter resultados muito melhores com 20 minutos de força consciente do que com 1 hora de cardio desenfreado? A chave está em como você faz, não em quanto você faz. O treinamento funcional é pensado para te ajudar a melhorar a mobilidade, a postura, a massa muscular e o metabolismo, sem precisar de impactos extremos. E sim, você pode fazer isso em casa, sem máquinas, sem correr, só com bandas elásticas, um colchonete e uma nova mentalidade. O que torna esse tipo de treino tão poderoso é que ele leva em conta a sua realidade hormonal atual. Depois dos 40, você começa a perder massa muscular naturalmente. Isso se chama sarcopenia e é um dos principais motivos pelos quais muitas mulheres ganham peso, mesmo comendo igual ou até menos. Perder músculo não muda só a sua forma física. Também desacelera o metabolismo, aumenta o risco de lesões, afeta o equilíbrio, a energia e até a forma como você caminha. E aqui não estamos falando de ter músculos marcados só para ficar bonita. Estamos falando de saúde, longevidade e qualidade de vida. O treino funcional com bandas permite trabalhar os principais grupos musculares, glúteos, costas, abdômen profundo, sem sobrecarregar as articulações. E o mais importante, você faz tudo isso sem ativar picos de cortisol. É um tipo de exercício que diz ao seu corpo: você está segura. Pode seguir em frente. Pode liberar a gordura. Pode recuperar a energia. Essa é a grande diferença. Porque durante a menopausa, o seu corpo não precisa de castigo. Ele precisa de sinais de segurança. E o movimento consciente, controlado, focado em força funcional, é um dos sinais mais poderosos que você pode dar a ele. Agora quero que você visualize isso. Você está na sua sala. Não tem música alta, não tem pressa. Você não está encharcada de suor, nem lutando para respirar. Só você, uma banda elástica e a vontade de se mover de forma diferente. Você faz um remada com a banda, em pé ou sentada, ativando a parte superior das costas, abrindo o peito, melhorando a postura. Sabe o que você está fazendo, de verdade, nesse momento? Está prevenindo uma das posturas mais comuns e perigosas depois dos 50.
A corcunda postural. Aquela curvatura que se forma com os anos, de tanto olhar para baixo, de tanto enfraquecer as costas, de tanto carregar tudo, menos a si mesma. Depois, você faz um agachamento com a banda acima dos joelhos. Sente os glúteos se ativando, sente os quadris se estabilizando. Você não precisa de peso extra. Só precisa de um movimento lento, consciente, bem executado. Esse tipo de exercício previne quedas, fortalece o equilíbrio e protege uma das regiões mais esquecidas do corpo feminino, a pelve. E falando em pelve, o próximo movimento é a ponte de glúteos com a banda. Sim, aquele exercício simples no chão, que parece fácil, mas que ativa o assoalho pélvico, melhora a circulação e reforça a conexão entre abdômen profundo, quadris e pernas. Você sabia que um assoalho pélvico forte não só previne escapes de urina, mas também melhora sua vida sexual, sua postura e seu equilíbrio geral? E agora, uma prancha modificada com a banda. Não é uma prancha para competir. Não precisa aguentar um minuto tremendo, nem trincar os dentes. Você só precisa manter o core ativado enquanto fortalece os ombros, os braços, as costas, tudo ao mesmo tempo. Cada um desses exercícios, feitos com intenção, com pausa, com respiração consciente, transforma não só o seu corpo, mas a sua percepção sobre ele. Porque quando você para de se mover a partir da cobrança e começa a se mover a partir da compreensão, algo profundo muda. Você deixa de treinar para se punir e começa a treinar para se cuidar, para habitar seu corpo com respeito, para voltar a se sentir capaz. E aqui está o mais poderoso: você não precisa fazer isso todos os dias. Você não precisa de horas de treino. Com 20 a 30 minutos, 2 ou 3 vezes por semana, você já pode ativar esses processos. Porque o que o seu corpo precisa não é quantidade, é coerência. E quando você começa a se mover assim, você sente a diferença. A inflamação começa a diminuir. A roupa passa a cair de outro jeito. Mas mais do que no espelho, você sente isso na sua energia, na sua mente, na forma como você respira, na forma como se trata. Esse é o verdadeiro caminho da transformação. Agora, me escuta bem. Se você treina com inteligência, mas continua comendo como se tivesse 30 anos, ou pior, como se ainda estivesse fazendo aquelas dietas dos anos 90, então você está bloqueando seu próprio progresso sem perceber. Porque depois dos 40, o seu corpo não precisa de menos comida, precisa de comida melhor. Não se trata mais de contar calorias, nem de eliminar carboidratos a todo custo. Se trata de entender que seu corpo, mais do que nunca, precisa de nutrientes reais, sem restrições absurdas, sem shakes milagrosos, sem jejuns extremos. Seu metabolismo está mudando e a sua alimentação precisa acompanhar. Você sabia que um dos erros mais comuns entre mulheres na menopausa é reduzir drasticamente as porções, achando que isso vai ajudar a perder peso? Mas o que realmente acontece é que seu corpo entra em modo emergência. E quando isso acontece, ele não queima gordura, ele armazena. Especialmente no abdômen, na cintura, nessa região média que parece não responder a nada. Seu corpo não está tentando te sabotar. Ele está tentando se proteger. E essa é a grande chave. Quando você alimenta seu corpo com estratégia, ele para de se defender e então começa a soltar. Então, como se alimenta com estratégia depois dos 40? Comece pela proteína em todas as refeições. Não uma colherzinha só para constar, uma porção de verdade. Ovos, frango, peixe, tofu, leguminosas, o que funcionar para você. A proteína mantém sua massa muscular, estabiliza a glicose e evita aqueles desejos incontroláveis que parecem surgir do nada. Depois, vem as gorduras boas. Abacate, azeite de oliva, nozes, sementes. Essas gorduras não engordam. Pelo contrário, ajudam a regular seus hormônios, mantêm sua pele firme e te dão energia duradoura. Não esqueça dos vegetais variados. Quanto mais coloridos, melhor.
fibras, antioxidantes, volume natural. Eles te saciam, te nutrem e oferecem ao seu corpo o que ele realmente precisa. E os carboidratos? Sim, você pode comê-los. Arroz, batata doce, aveia, quinoa. A chave está nas porções, no momento do dia em que você os consome e, acima de tudo, na combinação com o restante do prato. E um conselho que quase ninguém menciona: coma sem telas. Mastigue, respire. Sua digestão começa na boca e melhora quando você está presente. Porque uma mulher que se senta para comer com calma e intenção está alimentando muito mais do que seu corpo. Ela está construindo equilíbrio. Existe ainda um pilar essencial, um que quase ninguém menciona quando se fala em emagrecer, recuperar energia ou melhorar a saúde na menopausa: o descanso. Dormir bem não é luxo. Não é algo que você faz se sobrar tempo. É uma necessidade biológica. É nesse momento que seu corpo repara os músculos, regula os hormônios, equilibra o sistema nervoso e estabiliza o metabolismo. E sem esse descanso profundo, nada funciona. Você pode treinar perfeitamente, comer com precisão, mas se não dormir bem, todo o resto desaba. Já acordou se sentindo mais inchada do que quando foi dormir? Com mais fome, mais ansiedade, menos paciência? Isso não é coincidência? É seu corpo implorando por uma pausa real. E não, você não precisa de pílulas. Você precisa de rituais. Pequenas mudanças que, mantidas ao longo do tempo, fazem toda a diferença. Desligar as telas 1 hora antes de dormir. Jantar leve e cedo. Tomar uma infusão quente. Escrever 3 coisas boas do dia. Respirar devagar. Respeitar seu ritmo interno como algo sagrado. Porque quando você dorme bem, tudo melhora. Sua pele, sua digestão, seu estado emocional, sua energia e, sim, sua capacidade de emagrecer. A inflamação cai. O cortisol diminui. Os hormônios do bem-estar, como serotonina e dopamina, sobem e seu corpo, finalmente, para de lutar contra você e começa a curar com você. Hoje você descobriu algo que ninguém te explicou com clareza: que existem exercícios que, longe de te ajudar a emagrecer na menopausa, podem estar sabotando sua saúde, sua energia e sua autoestima. Você aprendeu que treinar como se seu corpo não tivesse mudado é um erro silencioso, mas muito comum. Que cardio extremo, treinos de alto impacto e dietas restritivas não funcionam quando seus hormônios estão em outra fase. E que forçar mais nem sempre significa avançar mais. Você descobriu uma nova forma de se mover, mais inteligente, mais respeitosa, mais conectada com o que você realmente precisa. Treinamento funcional com bandas, alimentação estratégica e descanso profundo. 3 pilares que não transformam só o seu corpo, mas a sua vida inteira. E se for para levar apenas uma coisa de tudo isso, que seja esta: seu corpo não está quebrado. Ele só precisa de outra estratégia. Não é sua culpa. Nunca foi. E sim, você ainda pode se transformar sem se destruir no processo. Você não precisa de mais esforço, precisa de mais compreensão. Não precisa de mais disciplina, precisa de mais conexão. E você não está sozinha. Somos milhares reescrevendo a história da menopausa a partir do poder, não do medo. Se este vídeo te trouxe clareza, deixa um comentário. Conta pra gente qual foi o seu momento de maior revelação. E se você conhece uma mulher que precisa ouvir isso, compartilhe com ela agora. Inscreva-se no canal, ative o sininho e junte-se a essa comunidade. Porque aqui, não viemos lutar contra o corpo, viemos nos reconciliar com ele. Isso, acredite, é o verdadeiro começo. Nos vemos no próximo vídeo. E lembra, seu corpo ainda tem muito a te dar. Você só precisa começar a escutá-lo.